Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então respondeu Jesus: em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Pode parar aí. A continuação dessa pregação vai ser na próxima vez que eu subir aqui, né? Acredito que vai ser domingo que vem à noite, né? E hoje eu quero falar sobre um assunto que vocês já conhecem, muitos de vocês, mas eu quero trazer assim uma certa profundidade que vai realmente trazer algum efeito na nossa vida. Aqui no verso 23 do capítulo 2 que nós lemos, aparece um texto dizendo que Jesus estava em Jerusalém por causa da Páscoa, era festa. Então Jesus foi até lá. E tinha muita gente lá na Páscoa, gente que veio de todo lugar. E havia uma grande multidão. E nisso Jesus fez muitos milagres e a multidão ficou vendo, né, assistindo Jesus curar, libertar, expulsar demônios. E viram muitos sinais. Então observe que no versículo 23 diz que, vendo os sinais que ele fazia, creram nele, no seu nome. Segura aí. As pessoas começaram a crer em Jesus porque viram os sinais que ele estava fazendo. E isso é muito interessante porque muita gente crê em Jesus por causa dos sinais. E o que eu vou trazer hoje para vocês é algo muito mais profundo que a gente precisa atentar. Porque as igrejas estão cheias de pessoas buscando sinais. As igrejas, elas colocam nas placas que ficam do lado de fora frases que apontam para aquilo que Jesus faz. Então muitas pessoas procuram a Cristo ou entregam sua vida e seguem a Jesus em busca do que ele faz, em busca do pão que ele multiplica, em busca da cura que ele faz, da libertação. Eu preciso libertar meu filho, eu preciso me libertar, me curar, então vou para a igreja, vou procurar Jesus. Era isso que estava acontecendo ali. Eles estavam seguindo a Jesus, olha, vendo os sinais que ele fazia, eles creram no seu nome. E eles só creram porque eles viram os sinais. No verso 24, observe aí o 24, diz que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque ele conhecia o que estava no coração. Observa que Jesus, vendo que um monte de gente estava seguindo ele, que a igreja dele estava se enchendo de pessoas que estavam seguindo ele, Jesus não confiou naquilo lá não. Tanto é que ele vai arrebentar isso nas costas de Nicodemos, daqui a pouco. Ele estava vendo que as pessoas estavam vindo atrás dele interessadas em alguma coisa.
E a igreja, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas interessadas. Enquanto estão vendo os sinais, elas estão seguindo a Cristo. E Jesus não deu valor àquela situação, porque ele sabia que no momento que ele parasse de fazer sinais, aquelas pessoas iam embora. Eu sempre digo aqui que os 3 anos que Jesus viveu pregando na face da terra, os discípulos não absorveram nada do que ele dizia praticamente, só depois que os discípulos então perceberam que aquele Jesus que andava com ele era o Jesus que era falado no Antigo Testamento, era o Messias, o Salvador. Então olha aqui, a Bíblia diz que mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Então, se você é uma pessoa que está atrás de Jesus porque ele vai te dar um casamento, ou porque ele vai curar sua doença, ou porque ele vai libertar alguém na sua família, se é essa visão que você está tendo de Cristo, se é esse nível de fé que você carrega dentro de você, essa fé está errada. Porque o Senhor Jesus não atentava para eles. Não era aquilo que ele queria, não era esse interesse que ele tinha em relação ao sentimento dos seus seguidores. Então observe o versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele sabia que aquelas pessoas, que o ser humano, ele tem interesse. A alma do homem, ela é ansiosa, ela é precipitada. A alma humana, ela é muito ansiosa, ela é precipitada e ela é insatisfeita. Todo mundo que nasce, toda criança que nasce, ela vai despertar esses sentimentos um dia, porque é inerente à alma humana. A ansiedade, que hoje está tendo crise de ansiedade, até na escola está tendo agora crises coletivas, não sei se você está acompanhando, mas existem escolas que no mesmo dia a diretora tem que cancelar aquele dia, porque está tendo crise de ansiedade coletiva, 30, 40, 50, 100 alunos chorando, todos, é uma coisa absurda que está acontecendo. Então todos nós vamos manifestar essa situação de alma. O ser humano ele é ansioso, ele é insatisfeito, ele é ansioso, olha só que ele desperta ansiedade, ele nunca está satisfeito e ele é precipitado. Muitas coisas nós fazemos por precipitação. Então a Bíblia diz que Jesus, por conhecer o homem, ele não estava satisfeito com aquela forma daquele povo seguir. Eu quero te perguntar, antes do desfecho do capítulo 3 em diante, que ali nós vamos ver certinho, você está seguindo a Jesus por quê? Pelo que ele faz ou pelo que ele é? Você é membro da igreja porque alguém te persuadiu a ser membro? Seu pai que induziu você, sua mãe, as pessoas da sua família, é o pastor que está induzindo, é o líder da célula. Você está vindo aqui por causa disso? Você está vindo aqui porque você quer prosperar, porque você quer ganhar muitas coisas, o que você quer seguindo a Cristo? Olha, Jesus te conhece a mim também. A Bíblia fala que ele conhece a natureza humana. Às vezes, nós quando conversamos com uma pessoa, nós demonstramos felicidade quando por dentro nós estamos tristes. Jesus sabia que o ser humano é como uma madeira podre pintada de branco. Você pinta uma madeira podre, toda podre, de branquinho, e você vai falar, mas que madeira linda, branquinha, envernizada, coisa maravilhosa, mas você não sabe que lá dentro está podre. Jesus sabe. Ele sabia que aquelas pessoas tinham outros desejos e outras intenções. Por isso que ele estava insatisfeito. E nessa leva aí, no capítulo 3, que vai começar agora, pode chegar lá. Nessa leva ele está ali, pode ir lá. A Bíblia fala que havia então ali um homem entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse homem, ele fazia parte do Sinédrio. Ele tinha mais de 40 anos. Para fazer parte do Sinédrio, para ser mestre, porque nós vamos ver lá no 10 que Jesus fala, tu é mestre em Israel e não sabe. Então, para ele ser
para ele ser fariseu ali, participar, ser mestre em Israel, só tinha 71 homens em todo Israel que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era formado por 71 sábios, pessoas que conheciam a Torá, os 4 livros, os 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros de Moisés. Ele tinha que conhecer, ele tinha que ser uma pessoa honesta, digna, ele tinha que ter uma família aplicada, ele dava dízimo até do que ele plantava na casa dele. Ele era tão reto, Nicodemos era tão reto, mas tão reto, que ele fazia parte do Sinédrio. Era um homem que era respeitado, era um homem que era inacessível por causa do seu conhecimento. E a tradução judaica diz que ele era muito rico, que ele construiu 12 fontes, porque toda vez no ano as pessoas vêm de todo mundo para as festas judaicas, principalmente a Páscoa. E o Estado não dava água para as pessoas beberem, se lavar, se cuidar. Então, a tradução judaica diz que Nicodemos, ele construiu 12 fontes. 12 fontes com muita água para o povo que vinha na romagem, na Páscoa, ou no templo de Jerusalém, eles se lavarem, eles beberem água, saciarem a sede. E as fontes de Nicodemos ficavam lotadas de viajantes. Ele era um homem muito, muito próspero. O nome Nicodemos é chamado vitorioso, ou aquele que dá vitória para o seu povo. É um nome grego que significa vitorioso, o que dá vitória ao seu povo. Então ele é um homem ilustre, estudado, conhecedor da Bíblia, ensinador. Ele ensinava para as pessoas. Ele conhecia a lei civil também da sua terra. Além dele conhecer a lei de Deus, ele conhecia a lei civil. Então era uma altíssima autoridade. Então ele vem de noite falar com Jesus. Observe que a Bíblia fala que ele era um dos principais. No versículo 2, observe ali, olha. Ele vem de noite, vem falar com Jesus, e ele vem e faz 3 elogios para Jesus. E Jesus descarrega nele ali, dá uma resposta que ele não esperava. Ele vem e faz 3 elogios. O primeiro elogio que ele faz é o seguinte, chama Jesus de Rabi. Ele era Rabi. Ele era superior. Ele estava acima de todos ali. Ele só não estava acima de Roma, do Império Romano. E nem do sumo sacerdote. Ele não estava acima nem do sumo sacerdote e nem em cima do imperador, do governador Pilatos, porque ele se representava a Roma. Mas tirando o governo de Roma e tirando o sumo sacerdote de Israel, ele era um dos 71 homens do Sinédrio. Então ele fala para Jesus, Rabi, ele chama Jesus de mestre. E ele chama Jesus de mestre porque ele vê Jesus fazer sinais. E Jesus está olhando para o coração dele. Ele não sabe que Jesus está olhando para o coração dele. E ele está, então, o primeiro elogio que ele faz, sendo um homem de alta capacidade, é Rabi, mestre. Ele reconhece que Jesus era um líder espiritual. E uma coisa que a gente precisa pôr na nossa mente, no nosso coração, é que Jesus, ele conhece o que está dentro de nós. Jesus conhece as intenções do nosso coração. Quando você ajoelha para orar, ele já sabe o que você vai falar. A Bíblia diz no Salmo 139, que ainda que nós não abrimos a nossa boca, ele já conhece cada palavra. Tu me cerca pela direita, por cima, tu me cerca adiante, e tu conheces todas as minhas palavras, sem que a palavra não chegue na minha boca, tu já conheces. Tu me sondas e me conheces, a Bíblia diz. E Jesus, quando conhecendo ele, já sabendo da estrutura humana, e esse homem vem de noite falar com ele, Jesus observa, ele já começa, mestre, Senhor, esse foi um elogio, essa foi uma forma de chegar, essa é uma forma de mostrar que ele está querendo saber mais. Ele queria, na verdade, especular um pouco mais. Porque uma das coisas que os fariseus faziam era perseguir todo mundo que chegava falando em nome de Deus. Eles perseguiam, porque o Deus de Judá,
o Deus daquela terra, tinha que ser passado pelo sumo sacerdote e pelos fariseus. Eles se sentiam detentores da verdade e da Torá. Só os fariseus se julgavam conhecedores, apesar de que Jerusalém era tão cheia de pessoas e grupos separados, haviam vários povos, várias etnias, vários grupos espalhados ali, mas os fariseus se sentiam superiores. Então ele estava procurando um jeito de conhecer mais Jesus e de persuadir Jesus a falar mais um pouco. E Jesus olhava para o... Fala, irmãos. Jesus olhava para o coração. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus está sondando exatamente o que está passando dentro do teu coração. Ele conhece suas intenções, Ele conhece suas vontades, Ele conhece seus pensamentos. Às vezes você fica ali sozinho, né, no seu foro íntimo, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter, apesar de ter gente que não deixa o outro ter foro íntimo. O foro íntimo é uma coisa individual, né? Às vezes o marido ou a mulher fala: o que você está pensando? Será que eu tenho que falar o que eu estou pensando? É uma coisa minha. Quando eu vou ao banheiro e fecho a porta, é um foro íntimo. É uma coisa minha. O que eu vou comer, o que eu não vou comer, é uma coisa minha. Então, enquanto esse homem estava falando com Jesus, chamando ele de Rabi, Jesus estava olhando para o coração. E nesse momento o Senhor Jesus está olhando exatamente o seu foro íntimo. Coisas que ninguém sabe, coisas que eu não sei. Porque às vezes você está sorrindo para mim, mas dentro de você tem uma tristeza, tem uma mágoa, tem uma dor, tem um sentimento de rejeição, ou uma revolta dentro de você, mas você está sorrindo para mim. Então eu não consigo decifrar pela sua face, pela sua expressão facial, corporal, o que está dentro de você. Mas Deus é detentor do conhecimento do ser humano. Ele sabe o que está passando na tua alma, no teu coração, a intenção que você tem, a boa vontade que você tem, mas também a maldade que você tem no coração. Ele sabe. Quando Judas ia traí-lo, e quando Satanás... Uma coisa interessante, que eu não vou falar disso agora, mas no futuro eu vou falar, nesse mesmo texto de João, né? Eu estou pregando sobre o livro de João esse ano, eu vou chegar lá. Jesus estava na mesa e Judas estava comendo junto. Por que Jesus deu a ceia para Judas? Sabendo que ele era Satanás, sabendo que ele era o traidor. Porque João fala para ele assim, Pedro manda João perguntar para Jesus quem era o traidor. Aí João estava com a cabeça reclinada, falou: Senhor, quem que vai trair o Senhor? Aí ele falou: aquele que eu der a ceia, um pedaço de pão, aquele que eu der um pedaço de pão na boca dele, é quem vai me trair. Ele pega o pão e dá para Judas, e Judas come. E na hora que Judas come, a Bíblia fala que Satanás entra dentro dele. E na hora que Satanás entra dentro dele, aí Jesus diz para Satanás: amigo, aquilo que você quer fazer, faça. Pode começar. A Bíblia diz que Judas levantou e saiu e foi procurar os traidores, os que iam matar Jesus. Então Jesus, ele conhecia o coração de Judas ali na mesa. Jesus conhecia o coração de Judas ali na mesa. Mas essa é uma mensagem para daqui, talvez lá para o final do ano, que está tão difícil chegar lá. Eu estou ainda no capítulo 3 de João, ainda falta muita coisa para chegar lá. Então o que acontece aí? Que esse homem, ele tenta arrancar aí. E o primeiro elogio ele chama de mestre, Rabi. Depois ele fala assim: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Outro elogio. Eu sei que o Senhor é um mestre, que foi Deus que levantou o Senhor como mestre. Só que dentro da lei judaica não era assim que funcionava. Dentro da lei judaica, só quem era mestre em Israel, na cabeça dos fariseus, eram os fariseus.
e os membros do Sinédrio. Então essa passagem aqui, eu sei que tu é mestre levantado por Deus, ela é uma palavra suspeita, e Jesus está olhando para o pé dele. Jesus está olhando para o pé dele, Jesus está vendo se tem casco ou se tem unha, porque se tem casco é ovelha, mas se tem unha é lobo. E tem muito lobo vestido de ovelha. Mas se quer saber se é ovelha, é só você olhar para o pé. Se tiver unha, é lobo. Se tiver casco, é ovelha. E Jesus, e ele falou, eu sei que o Senhor é mestre em Israel, e o Senhor é mestre, e o Senhor veio da parte de Deus. É o segundo elogio. E o terceiro elogio, ele fala, e ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Deus é contigo. Deus é contigo. Jesus, ele fala, o Senhor é mestre em Israel, o Senhor é mestre em Israel, o Senhor veio da parte de Deus, e esses milagres que o Senhor faz, vem da parte de Deus. Aí, a impressão que dá é que Jesus ia falar, obrigado pela sua compreensão, obrigado pelo seu entendimento, obrigado porque você pelo menos me entende um pouco mais, obrigado porque... Olha o que Jesus fala, na lata, na cara. Jesus falou para ele, em verdade eu te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não vai poder entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Essa palavra nascer de novo, essa palavra novo, ela é uma palavra hebraica, é uma palavra grega. Esse novo é uma palavra grega que no original quer dizer do alto. Então o texto certo ali ou o texto original é, se alguém não nascer do alto, se alguém não vir do alto, do céu, de cima. Essa a palavra aí, novo, se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino dos céus. Jesus mudou a conversa. Observe que o assunto muda radicalmente. Porque Jesus, ele estava olhando para o coração dele, a intenção dele, e aquela conversa mole, aquele monte de pergunta, aquela monte de elogio, Jesus não estava dando valor para aquilo. Irmãos, Jesus, ele não precisa ser elogiado, porque ele é Deus, ele estava no princípio da criação, foi ele que estava na hora do haja de Deus. A Bíblia fala que tudo foi feito por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que ele é alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e ele é o fim, ele é o Senhor dos senhores, é o poderoso de todas as coisas, ele é o juiz dos juízes, é o médico dos médicos, advogado dos advogados, e ele sabe disso. Ele não quer o teu elogio, ele não prefere que você fique, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor é o Salvador. Ele quer um coração mudado. O que ele vem buscar é um quebrantamento, é um novo nascimento, que eu vou entrar nele agora. Então ele fala assim, na lata, ele já fala para Nicodemos, escuta uma coisa, aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Olha o verso 4, que aí a gente vai ver Nicodemos perguntando, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Esse homem era tão conhecedor da Bíblia, mas era um homem natural. Diga comigo assim, Nicodemos era natural. Ele não era espiritual, ele não percebia a profundidade do que a palavra de Deus dizia. Ele não conseguia discernir a profundidade espiritual que Jesus estava tratando com ele. Jesus estava falando dele. Jesus estava falando do coração dele. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E ele era tão natural, tão homem natural, apesar da função que ele estava. Ele era um homem até, vamos dizer, voltado para a carnalidade. Porque ele discerne as coisas naturalmente e não espiritualmente. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14, que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então o homem natural nunca vai entender o que é o novo nascimento. Ele vai continuar sendo aquele homem bruto, aquele crente bruto. Sabe aquele crente bruto? Quem sabe? Ignorante, que não sabe tratar as pessoas,
que fala bobagem, que faz as coisas que não era para fazer. É aquele crente natural, que de espiritual não tem nada, que você senta para conversar com ele, se não for de futebol, se não for de outro, que no celular dele só tem coisa engraçada, só coisa de riso, só coisa de brincadeira, que leva a vida assim, e que não tem nada de espiritual, que não é capaz de dar uma palavra espiritual para um filho, que não é capaz de falar uma palavra espiritual no trabalho dele, que não é capaz de levantar uma oração pela sua família, que não é capaz de reunir sua família, sua prole e ministrar bênçãos sobre ela, porque é um crente carnal, que não entende as coisas do céu, que não entende as coisas, as profundidades que a Bíblia traz, as verdades de Deus. E esse homem liderava uma nação, esse homem liderava um povo, ele era um homem forte, rico, próspero, mas era carnal, natural e não tinha discernimento. Mas como pode um homem velho nascer de novo? Ele vai estar dentro da barriga da mãe dele de novo? Não entendi. Claro que não entendeu. Claro, e nunca vai entender. Porque o homem natural nunca vai entender as coisas espirituais. O homem natural, ele vê defeito nas coisas espirituais. Ele critica o que é espiritual, ele critica. Ele está sempre criticando a forma do cristão se vestir, ele está sempre criticando a forma do cristão falar, ele está sempre criticando a forma do cristão se posicionar em algumas questões, ele está sempre criticando a igreja, ele está sempre criticando a Bíblia, ele está sempre criticando os ministérios, ele está sempre criticando, ele está sempre achando situações, mas como pode? A Bíblia foi escrita pela mão do homem, eu não entendo, foi escrito pelo homem, é porque ele é natural, ele vai entender assim, ele não consegue arrancar os tesouros que estão aqui, as verdades que estão aqui. Nós precisamos desenvolver esse lado. Olha o próximo versículo, parece que saiu do ar ali. Então eu vou ler aqui, olha, para a gente caminhar. Aqui no capítulo 5, no versículo 5 de novo, aqui capítulo 3, versículo 5. Então Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. A água... Ei, escute, isso aqui é muito importante. A água era algo que tinha uma representatividade muito grande para a fé judaica. A água servia para purificação. O sacerdote tinha água no altar, porque ele ali se purificava, ele se lavava. Nas festas, quando havia festas, o povo tinha que se lavar. Aquele casamento de Caná da Galileia, aquelas águas que ficavam ali, era água de purificação. O batismo que João Batista fazia para arrependimento era para purificar o homem do pecado e trazer o arrependimento. Então, a única forma que Nicodemos conhecia era essa prática. Eles usavam a água para purificar. Isso era um rito. Mas Jesus vem falar para ele: olha, Nicodemos, aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é só batizar nas águas, não é só descer as águas, não é só chegar, eu declaro que Jesus é Senhor da minha vida e pronto. Precisa também mudar a sua vida espiritual, tem que ser mais espiritual, precisa evoluir espiritualmente, precisa orar mais, ler mais, estudar mais, avançar mais no nível espiritual. É isso que ele está falando. Você parou na purificação da água, Nicodemos. Isso é religiosidade. Existem igrejas, existem igrejas que perguntam para você: você está vindo para cá agora, você foi batizado em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, aqui tem que batizar de novo. Aqui tem que ser em nome de Jesus. É religião, é rito. Jesus está falando que Nicodemos estava preso no rito, nos rituais. Que a lavagem de água é a purificação, é um ato que é aceitável, o batismo é aceitável, mas junto com isso tinha que nascer do Espírito também. A mudança não é só externa, a mudança também é interna. Nós precisamos mudar internamente, ser mais espirituais.
ter mais tempo com Deus, falar coisas mais espirituais, fazer coisas da forma espiritual. Então ele está dando essa lição, e aí entra aqui o versículo de número 6. Nós estamos chegando lá no 10. E ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa frase dá uma pregação aí muito boa, porque Jesus está falando o seguinte, olha aqui, ei, preste muita atenção. Jesus está falando para Nicodemos que não há uma evolução natural da carne para o Espírito. Jesus está falando que o processo espiritual não é passado naturalmente. Não é uma evolução assim, meu filho vai crescer, vai ficar homem, depois vai ficar espiritual, porque naturalmente assim que acontece. Não é assim. Existem pessoas velhinhas com a bengala na mão e continua sendo carnal, nascido da carne. Esse processo de passar de carnal para espiritual é um processo espiritual. Jesus está colocando aí duas coisas antagônicas. São antagônicas, ou é da carne ou do Espírito. Ele está falando, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, você vem para mim conversar comigo, você não entende o que é o novo nascimento, você vem me abordando com elogios, você acredita somente na purificação da água, que é o batismo nas águas, mas não é nascido do Espírito. Então, eu quero te falar que é uma separação. Quem é da carne, e quem é do Espírito é Espírito. E a gente sabe. É fácil saber. Quem é da carne só pensa em coisas carnais. Quem é da carne só pensa em satisfazer a carne. Quem é carnal só pensa em coisas voltadas, direcionados para o chão, para a terra, para o materialismo, para a carnalidade, para a relação pessoa com pessoa, voltado para as coisas naturais. Mas quem é espírito, além de estar na terra, ele tem uma versão espiritual que é notória, que as pessoas falam, poxa, fulano é espiritual, eu vou lá pedir para fulano orar por mim. Eu vou lá conversar com fulano, porque eu sei que ele é muito espiritual e ele vai dar uma palavra para mim. Aí você vai procurar um carnal para te ajudar? Uma coisa que me assusta, sabe o que é? Escuta o que eu vou falar. Uma coisa que me assusta é pessoas que se dizem altamente espiritual e cheio de amigos carnais. Prega o evangelho, ora e tal, mas só vê junto com pessoas carnais, que só estão falando de carne, só estão falando de satisfação da sua própria carne. Jesus fala, quem é carne, e quem é espírito, é espírito. Mas esse aí não é aquela pessoa que anda com Deus, que não fala que tem Deus, que não conhece a Escritura. Mas por que ele só anda com pessoas carnais? Por que as pessoas carnais cercam ele? Porque o carnal não quer saber do espiritual. O carnal não quer amizade com o espiritual. Porque o espiritual toda hora vai falar para ele, larga de ser carnal, rapaz. Mas se o carnal está gostando muito de você, é porque você também é carnal. Se os carnais são chegados em você, se você tem um grupinho da carne lá no seu celular, no WhatsApp, é porque você também é carnal. Porque na hora que você se revestir da espiritualidade, eles vão tirar você de lá. Eles vão querer arrancar você de lá. Porque você agora é chato. Porque agora você só fala que isso é pecado. Porque você não aceita fazer o que eles estão fazendo. Eles te chamam para bagunça, você fala, eu não vou. Eu não vou porque isso aí não é de Deus. Eu não aceito esse tipo de vídeo aqui no meu celular. Está repreendido em nome de Jesus. Sai para trás, Satanás. Toma vergonha na cara, rapaz, respeita a tua mulher. Você começa a fazer isso. A Bíblia diz que adultério é pecado, olha o que você está fazendo. Eles vão falar para você, nossa, eu vou sair desse grupo, tira esse. Mas se você está lá, ei, se você está lá, e esse negócio está fervendo, é porque você é carnal também. É por isso que você está lá. Porque no dia que você nascer de novo, eles vão tirar você de lá.
Eles vão arrancar você de lá. Eles não querem você lá. Jesus diz: quem é nascido da carne, é carne. Não há uma transformação evolutiva entre a carne e o espírito. Para você se tornar uma pessoa espiritual, não é porque você quer ou vai mudar isso naturalmente. Se você tornar uma pessoa espiritual, você precisa abrir seu coração, aceitar Jesus como seu Salvador e desejar uma mudança, uma transformação. Sabe de uma coisa? A partir de hoje, eu vou mudar. Eu não vou aceitar. O Espírito Santo de Deus está batendo no meu coração. Eu vou escutar a voz do Espírito e eu vou começar a tirar essas coisas de mim e vou me tornar uma pessoa de Deus, uma pessoa especial, uma pessoa de oração, uma pessoa de palavra. Eu vou procurar pessoas espirituais. Começa a seguir os de branco, vai para a montanha com eles. Cadê os seus amigos canela de fogo que não te chamam para orar? Cadê os seus amigos canela de fogo? Cadê a turma da Bíblia? Cadê o seu grupo de estudo da Escritura? Onde está? Cadê no celular? Cadê no WhatsApp a turma que estuda a Bíblia? Cadê seus amigos da oração, do jejum, do fortalecimento espiritual, do ministério, da campanha de oração? Cadê? Porque nascido da carne é carne. Apaga o de cá e entra no de lá, meu amado, em nome de Jesus. Sai desse e entra nesse, que a tua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada. Jesus está ali chuchando o rei no couro do homem. É uma passagem muito bonita, pastor. Mas se você for olhar esse texto tirar o de dentro para fora, você vai ver que Jesus está pegando duro com ele. Jesus está falando que o que é nascido da carne é carne. Por isso que ele não entendia o que era nascer de novo. Tem muita gente que até hoje não sabe o que é nascer de novo. Tem muita gente que até hoje continua vivendo como vivia no passado, fazendo coisas que fazia no passado, falando coisas que falava no passado. Até o jeito de ser continua bem parecido. O novo nascimento, nascer de cima, é uma mudança radical, é outra pessoa. É outra pessoa. Você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, eu não acredito que você é aquela pessoa que eu conhecia há 10 anos atrás. Não sou mais aquela pessoa. Porque a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então eu não sou mais aquela pessoa, eu sou uma nova pessoa. Quando Saulo se converteu, ele mudou o nome dele para quê? Paulo. Porque Saulo é de Saul. Saulo é um derivado de Saul, um rei que existiu em Israel, que Deus tirou o reinado dele, então deram o nome dele de Saulo. E Paulo é pequeno. O nome Paulo quer dizer pequeno. Sabe o que Paulo fez? No dia que ele aceitou a Jesus, além dele mudar o coração, até o nome dele ele mudou. Eu não quero mais ser Saulo, eu quero ser Paulo. Me chama de Paulo, antigo Saulo, agora eu sou Paulo. Eu não sou mais Saulo. Irmãos, a novo nascimento é uma mudança radical. E agora o verso 7 vem coroar. Olha, o verso 7 vem coroar o que Jesus disse. Não te admires, Nicodemos, se eu te disser: você precisa nascer de novo. Você vem me elogiando, me chamando de mestre, dizendo que meus sinais são de Deus, dizendo que eu não faria assim, mas você precisa nascer de novo. Ó, Jesus está falando clarinho na lata ali, ó, na lata. Jesus não está falando com meias palavras. O homem veio elogiar. Nossa, pastor, Jesus bateu, puxa, eu vim cheio de, né? Eu vim dizer para ele que ele era mestre, eu vim dizer para ele que Deus era com ele. Ele não quer elogio, ele quer um coração transformado. Diga comigo: Jesus não precisa dos meus elogios. Diga. Mas Jesus precisa, vai bem forte, do meu coração transformado. Quando você perde dinheiro, você não perde muita coisa.
Porque dinheiro a gente trabalha e ganha de novo. Quando a gente perde a saúde, a gente perde sim alguma coisa. A gente perde alguma coisa. Mas quando a gente perde o caráter, a gente perde tudo. Você pode ter dinheiro e saúde, mas se não tiver caráter, você não tem nada. É isso que Jesus está falando para ele. Você é rico, Nicodemos. Você abriu 12 fontes de água. Você foi uma bênção para o povo. Você é mestre Israel, faz parte do Sinédrio. Você é um cara que toma... Você é um cara maravilhoso, mas você precisa nascer de novo. Você precisa escutar isso. Talvez você olhe para mim e fale, nossa, o pastor Jonas está sendo muito pesado. Não é verdade? Alguém pode falar, o pastor Jonas está sendo muito pesado. Eu não posso inventar aqui na Bíblia que esse texto seja outra coisa. Porque isso aqui é o que está aqui. E eu fiz um propósito com Deus desse ano pregar o Evangelho de João. Eu caí no capítulo 3 e você veio aqui hoje. E eu estou aqui, nós estamos juntos. Eu sei que a palavra é essa, se você está ouvindo, guarda a palavra. Retém o que é bom, o que não é bom passa. Mas o que for bom, segura no teu coração, porque Deus quer tratar contigo. Assim como já tratou comigo. E ele diz assim, olha, não te admires se eu te disser, Nicodemos. Olha a ousadia de Jesus. Importa que você nasça de novo. Olha o verso 8. Olha o verso 8. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Agora Jesus está dando uma pista para ele. Anote aí, porque é uma pista para todos nós. Tá? Isso aqui é uma pista que Jesus está dando para ele. Jesus primeiro bateu na muleira, paulada. Jesus pegou firme na cabeça. Você tem que nascer de novo, mas eu vou te dar uma dica agora. Olha a dica aí. Pega a dica de Jesus. E antes de eu falar da dica de Jesus, eu já vi muita gente fazer o caminho contrário. Pessoas que foram batizadas nas águas, que estavam na igreja, cantavam, tocavam, dançavam, pregavam, hoje estão bebendo, cheirando cocaína, usando droga, traindo seus maridos, traindo suas esposas, estão no mundo, são homens de rua, mulheres da vida, prostitutas, alcoólatras, viciadas, pessoas que eu batizei com a minha mão, pessoas que foram batizadas por aí, pessoas que aceitaram Jesus, professaram na hora do batismo, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, eu creio. Você promete honrá-lo? Sim, prometo honrá-lo. Você promete amá-lo? Sim, prometo amá-lo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Pai, a igreja canta, aplaude, oh glória! Só que aquilo foi um batismo nas águas. O novo nascimento não veio. Então tem muita gente que faz o caminho contrário. Ele vem como Nicodemos, é batizado nas águas, valoriza aquilo, mas não nasce de novo, aí se torna um homem do pecado pior do que era, porque Jesus diz que quando o demônio sai de uma pessoa e olha de cima e vê que a casa está limpa, ele volta e volta com mais 7. Então aquela pessoa que dançava agora é prostituta, aquela pessoa que pregava agora é um cheirador de maconha, de cocaína, um fumador de maconha, aquela pessoa que ensinava a Bíblia é um adúltero. Porque pararam nesse meio. Não há uma transição natural entre ser nascido da carne e do Espírito naturalmente. Esse é um processo que o Espírito Santo de Deus faz quando nós abrimos nosso coração para Ele. Se não acontecer esse processo da manifestação de Deus e nós não abrimos o coração para Ele, isso não vai acontecer. Então Jesus está dando uma dica, olha, o vento sopra para onde quer. O Espírito Santo, Ele visita quem Ele quer e você escuta a sua voz. Ele fala, ó, o vento sopra para onde quer e a gente ouve a sua voz. Mas a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quando a pessoa ela vai nascer do Espírito, ela escuta o Espírito Santo de Deus como um vento soprando no seu ouvido. Abre teu coração, meu filho, me receba. Eu vou te encher, eu vou batizar você. Eu vou entrar dentro da tua vida. Eu só quero que tu abra teu coração. Eu só quero que você deseje isso. Eu só quero que você expresse algum sentimento em favor disso, que eu vou encher você. E
quantas pessoas que Deus está falando e batendo no coração, e o coração está fechado, e o coração está pequenininho. A Bíblia diz em Hebreus, repete a passagem de Levítico que diz: quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não endureçais. As pessoas endurecem o coração e elas não querem ouvir a voz do Espírito, e é Ele que está chamando. Pode ser o pior dos homens, pode ser o pior dos bandidos, porque o apóstolo Paulo era caçador de crente. Ele matava os cristãos, ele arrastava as mulheres dentro de casa. A mulher, a irmã, imagina você, minha irmã, está dentro de casa lá, crente no Senhor Jesus, cantando um louvor. Aí chega o apóstolo Paulo com um monte de soldado romano, um monte de papel na mão, e fala assim: abre a porta, pá, você é crente, pega, e pega e sai arrastando criança, e dando um soco, e sai arrastando, e você não pode levar nada, e você é arrastado, era amarrado, a pessoa era amarrada na corda, e era levado para ser julgado e morta. Esse era o apóstolo Paulo. Era um homem que os cristãos tinham medo dele, e até pensavam: esse homem tem que ser eliminado. Mas Deus foi lá, e o Espírito soprou lá, e o vento soprou, e ele escutou a voz do Espírito, e ele diz: amém, Senhor, eis-me aqui. E a Bíblia diz que ele foi transformado. O vento sopra onde quer. Pode ser o pior dos homens. Ah, meu marido não tem jeito. Tem. Se o vento soprar e ele escutar e o seu coração se abrir, tem jeito sim. O vento sopra aonde quer, e ele está falando conosco, e ele quer nos batizar com o Espírito Santo, e ele quer nos encher. Ele quer abrir nossos olhos para nós entendermos a Bíblia. E nesse momento que eu estou pregando aqui, Ele está falando com você aí no banco. Eu não sei se você está ouvindo, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você. Por que você não para disso e não faz aquilo? Por que você não vem para lá de cá? Olha o que eu vou fazer com você. Olha onde eu vou colocá-lo. Olha onde nós vamos juntos. Eu vou te levar em lugares que você não sabe. Por isso que a Bíblia fala, olha... mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando você se torna uma pessoa espiritual, você não se domina mais, você não coloca mais território. Você agora é guiado pelo Espírito. Ele te leva onde Ele quer. Ele vai movimentar você, Ele vai sacudir você, vai falar: levanta, eu vou te usar agora, vaso. Mas Senhor, 1h levanta. Aí você fala: amém, Senhor, estou prontinho. E vai, e segue. E Ele te usa porque você é espiritual, você é de Deus. Abra teu coração, deixa Deus te usar. Seja um mensageiro de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma mãe de Deus, seja uma serva de Deus. Não seja uma serva carnal, uma mulher carnal. Não seja um homem carnal, não seja um homem natural, mas seja diferente. Se envolva com coisas do Espírito. Deixa a palavra de Deus fluir no teu coração e seja usado por Deus. É isso que Ele está falando contigo hoje. Vem para cá, Ele está falando. A gente não sabe, depois que você se torna espiritual, nasce de novo, agora você não controla mais a direção. E para encerrar, olha o verso 9 e 10. Nicodemos, natural de novo, faz uma pergunta. Depois de tudo isso que Jesus falou para ele, olha o que ele fala. Vamos ler comigo, irmãos? Então lhe perguntou Nicodemo: como pode suceder isso? E acudiu Jesus. Ele falou: não entendo, Senhor. Eu não entendo essas coisas. Como que eu posso ser espiritual? Aí Jesus fala: vem cá, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas espirituais? Eu quero fechar aqui, eu li o 11 também, não li? Eu quero fechar no 11, isso, porque Jesus, ele está falando assim: você, Nicodemos, é igual um monte de gente que quer ensinar mas não é espiritual, não entende as coisas espirituais.
Você quer ocupar uma função especial na igreja, na cidade, mas você mesmo é despreparado espiritualmente. Você é mestre. É verdade que você faz parte do sinédrio? É verdade que você é um fariseu? Que suas roupas são brancas? O fariseu usava roupa branca. É verdade que você jejua várias vezes por semana? É verdade que você dá o seu dízimo do coentro, do cominho? É verdade? É verdade que você faz oração na frente da cidade e você não sabe discernir isso? Tem muita gente na igreja que não sabe o que é coisas espirituais, só sabe o que são as coisas carnais. Não consegue discernir que essa transformação vem de Deus. Aí Jesus termina dizendo: olha, em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer que você não aceita o que eu falo, você só está aqui porque você viu eu ressuscitar, eu curar. Nós temos que aceitar a palavra de Deus. E o novo nascimento é a proposta para essa manhã. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus.